Bom dia, queridos ouvintes do Boa Nova de Paz. Estamos hoje com um convidado muito especial, que já esteve em outro programa nosso, aqui o Trocando Ideias, apresentando o livro Cristofobia, que aborda o assunto sobre a perseguição aos cristãos no século XXI. E, novamente, ele lança uma obra excelente, muito atual o tema, assim como o primeiro livro. Esse segundo também é de uma urgência enorme e de uma contribuição enorme. Então, seja bem-vindo, Daniel. E qual é o título, né, desse novo trabalho? Como foi a inspiração? Qual é o objetivo a ser alcançado? Então, fica à vontade para explanar um pouco desse novo projeto. Olá, meu querido amigo Oséias. É uma alegria muito grande estar aqui no seu programa, esse programa abençoado, com essa rádio abençoada. E também quero aqui cumprimentar todos os seus ouvintes, agradecer pelo espaço, né? Bem, o título do livro que nós lançaremos, né? Estamos a lançar um livro que é o livro Deus Existe, uma colaboração ao diálogo entre religião e ateísmo. Só para avisar os ouvintes, né? Este livro está sendo lançado agora, dia 12 de janeiro, no Café Patriota, na Avenida Santos Dumont, número 1453, Aldeota, lá em Fortaleza, né? Vai ser agora, este sábado, agora, na Santos Dumont, 1453, Aldeota. Lá nós vamos fazer o lançamento do livro, né? E você fez memória aí da primeira vez que eu estive no seu programa, né? Que foi para falar do meu primeiro livro, que tratava sobre a perseguição aos cristãos, né? Que é uma situação terrível que está acontecendo na África subsaariana, no Extremo Oriente, né? E no Oriente Médio também, né? Muitos cristãos estão morrendo, estão sendo assassinados exclusivamente por não abandonarem sua fé, né? E o primeiro livro, esse livro que tratava sobre a perseguição aos cristãos, ele era um livro que tinha, além da evangelização, evidentemente, tinha um viés político, né? Tinha um viés político muito forte, porque eram necessárias medidas urgentes, né, para que os cristãos tivessem apoio, né, tivessem ajuda, né, humanitária para sua situação, né, para a sua situação lá nessas regiões tão perigosas, né? E aqui, já este livro, Deus Existe, uma colaboração, um diálogo entre religião e ateísmo, ele é muito voltado para nós aqui no Ocidente, que eu tenho certeza, Osés, que você deve já ter se deparado com muitos amigos que são ateus, que são agnósticos, muitos amigos que vivem como se Deus simplesmente fosse um delírio, como se Deus não existisse, né? E muitas vezes essas pessoas até olham para os crentes, né? Olham para as pessoas que acreditam. Isso não todas, evidentemente, mas algumas olham até com um certo ar de superioridade, como se fosse uma pessoa extremamente esclarecida, e as pessoas que acreditam em Deus, que segundo a cabeça deles é uma mera ficção, né? Seriam pessoas que estão desinformadas, ou alguma coisa nesse sentido, né? E este livro, ele vem mostrar justamente o contrário, que é muito mais racional, é muito mais lógico você compreender que é necessária a existência de Deus do que acreditar que tudo o que nós temos veio do nada, né? Muitas vezes as pessoas nem sequer compreendem o que é o nada. O nada é o não ser em grau absoluto, né? Ou seja, o não ser em grau absoluto jamais poderia ter construído essa ordem tão bonita, tão maravilhosa, tão espetacular, essa criação absurdamente linda e majestosa, né? E aí este livro, ele veio justamente desse anseio que eu tinha de poder evangelizar as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, os agnósticos, as pessoas que estão de fora, né? Recentemente agora o padre
o padre Paulo Ricardo, ele tinha agora no domingo agora que falava sobre a Epifania e os Reis Magos, né? E ele falava sobre a importância de nós sermos estrelas. Os Reis Magos, né? Eles eram, vamos dizer assim, eles eram uma espécie assim de pagãos, de idólatras, né? Voltados para a questão dos astros, da astrologia, né? E de repente eles se depararam com uma estrela que não estava nos planos deles e eles resolveram seguir essa estrela, né? Deus realizou um milagre no céu, fez surgir uma estrela e essa estrela os guiou, ora veja, para o Salvador, para Jesus, para o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, o padre Paulo Ricardo, ele mostrava que assim como Jesus saiu do seu conforto e foi lá para o eterno e rompeu no tempo e entrou, né, na nossa realidade, né? Assim como Jesus saiu do seu trono e veio até nós, veio numa manjedoura, né, veio num estábulo, ele também nos convida a sermos luz, né? Nós cristãos devemos ser essa estrela que ilumina, inclusive, o caminho daquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Quantos amigos nossos nós não vemos que estão por aí, que não querem saber da igreja, que não querem saber de Deus, que acham que Deus é um delírio? Quantas pessoas estão aí em muitas outras doutrinas que nós sabemos que não são doutrinas cristãs, não é? Então, esse livro, ele tem um ideal, um norte de ser justamente uma estrela que pode guiar com a graça de Deus, lógico, porque o sobrenatural tem que acontecer, né? Eu sou só um instrumento, estou tentando, né? Estou me esforçando para ser um bom instrumento nas mãos de Deus, mas e preciso que Deus haja, que o Espírito Santo atue, que o poder divino de Deus ocorra, né? Com a graça de Deus, esse livro pode ser uma estrelinha que possa guiar pessoas que não creem para crer. Então, essa foi a grande motivação. Essa foi a minha maior motivação. Foi fazer um livro que pudesse me ajudar a evangelizar aquelas pessoas que são ateus, que são agnósticos, né? E por aí vai. Acho que esse foi o maior objetivo, a maior inspiração. E agradeço muito a Deus que o livro saiu, né? E agora nós podemos evangelizar as pessoas através dele. E esse livro ele tem um caráter interessante porque ele aborda as 5 vias de São Tomás de Aquino, que são vias, são pensamentos, né, filosóficos, racionais, que mostram, né, um caminho, daí o nome vias, 5 caminhos, para que racionalmente a pessoa ela possa compreender que Deus existe, né? Que Deus ele não é uma ficção, Deus existe de fato. E é muito interessante que quando você vê as vias, quando você vê a argumentação, é muito mais lógico você crer que Deus existe do que acreditar que o nada fez tudo, sabe? Que simplesmente as coisas aconteceram pelo acaso ou por uma sorte gigantesca que nós tivemos e tal. E tudo isso, quando você vai ver, depõe exatamente contra a nossa inteligência, contra os próprios avanços científicos atuais que nós estamos tendo, né? E isso tudo está lá no livro e tal. E com a graça de Deus, esse livro poderá ser um forte instrumento nas mãos de Deus para trazer pessoas, né, para evangelizar e não apenas para trazer pessoas para Deus, para a igreja, né? Mas também, querido, para fortalecer a nossa fé. Nós que somos pessoas que creem em Deus, nós estamos infelizmente vivendo uma sociedade que está cada vez mais secularizada. Daniel, uma das razões que as pessoas muitas vezes acabam, muitas vezes se armando, às vezes contra o cristianismo, é usando a seguinte frase em diversos assuntos.
o Estado é laico. E com essa frase, com esse pensamento, as pessoas elas muitas vezes tentam dizer que a igreja não deve se meter em nada, que o cristianismo deve ser retido a algo muito íntimo dentro do quarto, dentro da igreja, ou seja, algo mais intimista, algo onde a expressão ela fica bem a desejar. Esse livro ele aborda também um pouco disso, a questão desse argumento que é usado contra muitas vezes a Igreja Católica, contra o cristianismo como um todo, que a igreja não deve se meter porque o Estado é laico. E caso não tenha no livro esse assunto, o que dizer, como diferenciar o laicismo, o Estado laico, como também defender-se desse argumento, aonde uma das grandes motivações é amordaçar o cristianismo. Meu nobre Oséias, esse tema sobre a laicidade, né, a laicidade do Estado, ele foi melhor abordado no livro anterior, da Cristofobia, né? Cristofobia no século XXI, entendendo a perseguição aos cristãos no terceiro milênio. Bem, uma vez dito isso, eu explico porque, na verdade, esse livro ele trata mais de temas filosóficos, teológicos e tal, mas com certeza essa sua pergunta ela é de extrema importância. Tanto é que eu já escrevi sobre o assunto, só que num livro anterior que trata justamente sobre a perseguição. Porque a perseguição aos cristãos tem muito a ver com essa questão do Estado laico. O Estado laico ele está servindo como uma espécie de instrumentalização para silenciar as vozes religiosas, e isso é erradíssimo. Isso é erradíssimo. A finalidade do Estado laico não é silenciar as vozes religiosas. Isso daí é um absurdo que as pessoas estão fazendo. O Estado laico, meu caro, significa, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar para a sua audiência, o Estado laico significa que o Estado, o Estado não terá uma religião oficial. Essa é basicamente a ideia, a concepção do Estado laico, né? Tanto o Estado não deve interferir na religião, quanto a religião também não deve interferir de forma direta no Estado. Não pode haver, isso é uma via de mão dupla. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão confundindo o que é o Estado laico, que simplesmente não haverá uma religião oficial, com o laicismo, que é ter aversão à religião. Olhe, isso daí é muito interessante a gente observar. O Estado, ele pode sim, ele convive com as diferenças. Se o Estado ele convive com as diferenças, ele tem que conviver com a existência de católicos, de protestantes, de umbandistas, de espíritas. E o Estado não pode fazer esse desserviço de ir lá e destruir a cultura de um povo. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Quantos nomes de municípios, de estados da nossa federação, eles não levam um nome religioso, o nome de um santo, não é verdade? E isso daí, meu querido, é algo extremamente importante da gente abordar, porque agora pronto, vai ser eliminada a cultura do país porque essas pessoas querem a ferro e fogo impor uma ideologia que elimina a noção de sagrado das coisas, que não pode imiscuir com nada. Não é assim que as coisas funcionam, né? O Estado laico um Estado laico não pode ser um Estado laicista, um Estado que tem aversão à religião, que tem aversão à religiosidade, né? E aí, querido, é muito importante que o ouvinte saiba isso, que você, meu caro, você tem direito à liberdade religiosa. Você tem direito de se manifestar publicamente sobre sua fé, é seu direito. Eu vou dizer, querido, para você compreender bem, para você compreender bem.
Sabe quando é que há vamos dizer assim, uma ferida no Estado laico? Eu vou dizer, há muitos lugares no Oriente Médio que, pasme, para o sujeito fazer uma prova de residência, ele tem que fazer, além das coisas médicas, ele tem que fazer uma prova que comprove o conhecimento dele do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Quem já viu uma coisa dessa? Olha, o que feriria o Estado laico? Alguém vai prestar um concurso e diz assim: ah, porque você é macumbeiro, você não pode ingressar aqui neste cargo público. Isso fere o Estado laico. Agora, fere o Estado laico nós termos um feriado? Nós temos um feriado religioso, né? Um dia santo para nós católicos? Não fere. Por que é que não fere? Porque ninguém está obrigando o sujeito a ir à missa. Se o sujeito no dia lá, no dia de Corpus Christi, ele desejar, ou no dia do Natal, ir jogar bola e não pisar na igreja, ele não está obrigado a ir. Então, a grande questão do Estado laico é que o Estado laico não pode fazer uma coerção no indivíduo para que o indivíduo adote aquela religião ou outra. Mas não se tratando disso, as pessoas são livres. E você, ouvinte, você, pelo Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto que o Brasil ele é signatário, ele garante a todos nós o direito de termos a nossa fé íntima e a nossa fé que vai ser publicizada. Nós temos o direito, sim, de fazermos procissão, nós temos o direito, sim, de fazer proselitismo religioso em prol da nossa religião. A nossa Constituição permite o proselitismo religioso. Pronto, é muito bom ter tocado nesse assunto, porque de fato esses assuntos são muito pertinentes e muito atuais. E você não encontra um material vasto a esse respeito, né? A respeito desse segundo livro, que será lançado agora sábado, uma das perguntas é a seguinte, que eu queria fazer para que os nossos ouvintes pudessem já desejar degustar o livro, né? Os evangelizadores, os padres, as famílias, os acadêmicos. Por exemplo, existe um livro chamado A Última Superstição, que ele vai abordando um pouco as 5 vias de Santo Tomás de Aquino de uma forma bem engraçada, né? E também ele foca mais na via do movimento, para mostrar a existência de Deus. Existe também um livro Ciência e Fé em Harmonia, que é do professor Felipe Aquino, onde ele vai mostrando as grandes descobertas na ciência feita por sacerdotes. Existe também o livro Razões para Crer, do Scott Hahn, um ex-pastor protestante, grande biblista, onde nos primeiros capítulos ele vai falando muito sobre como evangelizar Mateus. E a gente poderia esperar o que deste livro, assim, no sentido quais são os tópicos, alguns dos tópicos que estão nesse livro, quais são os assuntos, as 5 vias estarão de alguma forma ali presente, quais as outras temáticas, né? Claro que você não vai falar tudo para não estragar a surpresa, mas alguns temas que a gente pode esperar aprofundar e se deliciar ao longo do índice do livro. Talvez, Daniel, há quem pergunte o seguinte: mas eu não tenho tendência ao agnosticismo, ao ateísmo. Eu não tenho muitos amigos que são dessa linha. Meu grupo mais é de pessoas cristãs, pessoas que têm uma fé em Deus mais sólidas, outras nem praticam, mas não têm muito essa dúvida. Mas eu estou, a pessoa pode se perguntar, mas eu estou inserido em locais onde pessoas renomadas, né, que não são os meus amigos, às vezes são os professores, são pessoas que de uma profissão que eu convivo, às vezes é um amigo médico que eu tenho, um advogado, que são pessoas super inteligentes, são gente boa, são educadas, são éticas muitas vezes, e eles não veem vantagem nenhuma em acreditar em Deus, e por isso eu vou me pautando que eu não devo nem sequer falar com essas pessoas.
acerca de Deus, acerca da fé. O que você diria para essas pessoas? É importante ler conteúdos como este desse seu livro para ter também essa conversa com pessoas já formadas, mestradas, né, doutoradas. Qual a importância de conversar de forma muito tranquila com essas pessoas e qual a importância de ter essa base? É, com certeza, meu querido, a finalidade do livro, né, é uma finalidade dupla, né? Tanto é de trazer pessoas que estão fora, né, que não querem saber de religião, de Deus e tal, né, por não conseguir acreditar, né? Porque evidentemente a gente tem que fazer a distinção. Há pessoas que desejam, têm sede da verdade, que desejam que Deus possa, né? Desejam encontrar a verdade, e nós sabemos que quem busca a verdade, a bondade e a beleza, busca a Deus, seja isso evidente ou não para essa pessoa, né? Se Deus ele é a verdade e a pessoa de coração sincero busca a verdade, ela busca a Deus, né? Há outras pessoas que se dizem ateias, né? Porque não querem compromisso, porque na hora que eu sei que Deus existe, né? Eu tenho que fazer uma escolha, viver para ele ou não, né? E viver para ele com as consequências de viver para ele ou não viver para ele com as consequências de não viver para ele, né? E nós sabemos quais são as consequências de você romper com Deus, né? E ao mesmo tempo nós também sabemos as consequências do que acontece quando nós cremos em Deus, né? Nós sabemos que Deus ele não promete para nós nenhum tipo de mar de rosas. Ele promete para nós que depois da cruz vai ter um pedaço de céu para gente, né? E muita gente não quer saber de cruz, muita gente não quer saber desse negócio de ofertar a Deus sofrimentos, ofertar a Deus virtudes, né? Então, é necessário a gente fazer uma certa distinção, sabe? Quando eu estou diante de pessoas que desejam de coração aberto a verdade, vale a pena a gente falar, tentar convencer, né, e tal, porque essa pessoa está aberta à verdade. Agora, quando nós estamos diante de pessoas que não querem acreditar em Deus porque não querem compromisso, aí, meu amigo, aí não adianta não. Tem até aquela passagem bíblica, né, de não jogar pérola aos porcos, né? Porque o porco ele não faz distinção do que é lavagem, não faz distinção do que é uma planta para o que é uma pérola preciosa, né? Então, neste sentido, é importante a gente compreender. Se eu estou diante de uma pessoa que deseja de coração aberto a verdade, vale a pena você evangelizar, vale a pena você conversar com ela, vale a pena você argumentar e tal. Se você está diante do outro tipo, aí fica complicado, né? Então, meu querido, este livro ele tem uma dupla finalidade, a finalidade de evangelizar as pessoas que não creem, mas de também fornecer subsídios para as pessoas que, vamos dizer assim, é, elas creem em Deus, mas desejam fortalecer, né, ter um conhecimento a mais que deixe mais segura, mais firme a fé dela, né? Então esse livro tem essas duas finalidades, tanto evangelizar quem está fora, como fortalecer a fé dos que estão dentro da igreja, né, das pessoas que creem, né? Então, meu querido, é mais neste sentido. E outra coisa, é interessante, esse livro também é uma oportunidade para aquelas pessoas que nós sabemos que há pessoas que não têm grande desenvoltura argumentativa, né? Há pessoas que são tímidas, pessoas que não sabem o que dizer, pessoas que não têm muito estudo, né, a respeito das coisas, né, e tal. Então, já que eu não posso argumentar, que tal você dar de presente esse livro para esse seu amigo que é ateu, que é agnóstico, né? Talvez você, querido ouvinte, você talvez não tenha grande capacidade de argumentar, né? Mas se você pode ter um livro para você fortalecer esses argumentos, isso pode lhe ajudar.
ou se simplesmente você não quer ir para o confronto, mas deseja dar uma, vamos dizer assim, um presente para aquele seu amigo ateu, agnóstico, ou que está fora da igreja, né? E você deseja, com esse gesto, tentar, quem sabe, né? Quem sabe, às vezes, nós não conseguimos evangelizar uma pessoa, mas Deus manda um anjo, né, para ajudar. Quem sabe esse livro possa ser um anjo na vida de alguém, né? E facilitar para que essa pessoa possa mudar de opinião, não é isso? Daniel, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa vida magnífica de São Pio de Pietrelcina, falasse um pouco, né, relatasse a sua experiência que você tem de conhecer a vida deste santo e também abordasse um pouco mais sobre a questão dos milagres. E logo após isso você pode fazer suas considerações finais. Eu agradeço a sua presença no programa Boa Nova de Paz e fica aberta as portas. Você pode deixar também a sua forma de contato, as redes sociais, número de telefone, a forma de aquisição desse livro em especial e o local do lançamento. Sobre a vida, né? Tem um capítulo específico para São Pio de Petreutina, né? E lá há relatos assim aos montes dos milagres, né, de São Pio de Petreutina. E eu destaco só alguns, né? Quem deseja se aprofundar, há livros específicos sobre os milagres de São Pio de Petreutina, mas eu posso inclusive contar alguns, né? Tem alguns milagres do Padre Pio que são absolutamente extraordinários. A gente, por exemplo, tem um milagre, né? O Padre Pio, ele tinha uma capacidade, né? Deus deu um dom para ele que ele poderia se bilocar, ele podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, teve uma ocasião, né? O Padre Pio ele morreu na década de 60, né? Do século 20, né? Então, eu não sei mais ou menos em qual década foi, mas foi naquele período em que os médicos eles iam até a casa da pessoa, né? E aí ele lá na Itália, né, ele era italiano, o médico estava se dirigindo para a casa de um paciente, um médico ateu, inclusive, e ele caminhando no carro, né, andando no carro dele, e de repente no lado do copiloto, né, tinha ele viu a imagem de um frade que olhava fixamente para ele, né? Aí ele até passou a mão assim, né, e não tocou em nada, ficava só a imagem do Padre Pio. E o Padre Pio falou para ele o seguinte: olha, você está indo para a casa de fulano de tal. Lá nesta casa você vai encontrar uma criança que está doente. Acho que o fato era mais ou menos esse. E aí é o seguinte: você vai tentar usar um método tal. Não use esse método. Use o método X que vai dar certo. E aí o Padre Pio desapareceu, né? Aí, eis que esse médico ateu chega na casa e encontra o exato caso que o Padre Pio havia dito, né? E aí ele pensou assim, não, isso deve ser besteira da minha cabeça, deve ser bobagem, tolice, eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito aqui. E aí ele tentou, como o Padre Pio falou, ele tentou o método que da cabeça dele, não o método que o médico tinha na cabeça dele. E aí nada, e nada, nada resolver, e a menina não tinha melhora, e a criança não tinha melhora, até que ele vendo que talvez fosse perder a criança, ele disse, ó, oh, bom, já que a criança está em vias de morrer mesmo, eu vou tentar o método que aquele frade tinha dito para eu fazer, né? E aí ele tentou o método do Padre Pio e deu certo, a criança salvou. Salvo engano, um dia esse médico viu uma foto do Padre Pio, reconheceu ele e foi até São Giovanni Rotondo, que era a cidade do Padre Pio. Chegando lá, o Padre Pio reconheceu o médico de longe e disse assim, com aquele jeito italiano dele, né? Mas que belo médico você é, né? Se não fosse a minha ajuda, você não salvava a bambina, a criança, né?
E aí há muitas histórias. Tem no livro, inclusive, uma foto que ficou marcada de um grande milagre do Padre Pio. O Padre Pio viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Então, haviam pilotos, né, lutando contra a Itália fascista, né? E havia um grupo de soldados aliados que estavam em aviões, né? Aviões bombardeando a cidade. E eles foram bombardear a cidade do Padre Pio, né? Quando eles foram bombardear a cidade do Padre Pio, eles viram, eram mais de um, se eu não me engano, eram 3 pilotos, acho que eram pilotos ingleses, e eles viram, os três viram um frade voando com os braços estendidos, né? Pedindo para que eles fossem embora, né? E aí os três se assustaram quando viram aquilo, né? Um homem voando e arremessaram bombas, né? Eles testemunharam que viram este frade voar, pegar as bombas e jogar as bombas num local inabitado, né? E aí aquilo deixou eles perplexos, né? Quando eles voltaram para a base, eles contaram para o pelotão, né? Contaram lá para o quartel lá onde eles estavam. E tão logo acabou a guerra, os soldados desse quartel foram até São Giovanni Rotondo, porque a fama do Padre Pio era grande, né? Foram até São Giovanni Rotondo e vejam só, o Padre Pio falou com eles e olha que coisa interessantíssima. O Padre Pio, quando falou com eles, eles entenderam em inglês. Eles disseram assim: puxa vida, eu não sabia que o Padre Pio falava tão bem inglês. E o Padre Pio não falava nem italiano direito. Era um típico dom de línguas, aquele dom de línguas que nós temos lá nos evangelhos, né? Que como é que pode os apóstolos, nós que somos pardos, medos, como é que pode a gente ouvir esse pessoal vindo da Galileia aqui falar na nossa língua, né? O próprio dom de línguas. E aí o Padre Pio falou: muito bonito, hein? Eram vocês então que queriam matar a gente naquele dia, né? Aí tem a foto do Padre Pio com todos os soldados lá que foram lá no Padre Pio, né? E aí, histórias do Padre Pio ó, são muitas. Só para vocês terem uma noção, salvo engano, o próprio processo de canonização do Padre Pio teve mais de 7.000 páginas só de milagres, de testemunhos das pessoas, né? Então eram milagres todo dia que acontecia no convento do Padre Pio, né? E tal, as bilocações. O Padre Pio era um sacerdote que você procurava, que você simplesmente não precisava dizer os seus pecados, porque o Padre Pio sabia todos. O Padre Pio foi confessar o próprio pai dele. Ele chegou lá, ele chegou lá no leito de morte do pai dele, o pai dele pediu que ele fizesse um milagre, o Padre Pio simplesmente disse, né? Pai, eu tenho um trato com Deus. Tudo para os outros, nada para mim. Mas eu posso fazer uma coisa para o senhor que está no leito de morte, eu posso lhe confessar. Aí o pai dele, que conversa é essa? Tá vendo que eu vou me confessar aqui com meu filho? Que história é essa? Aí ele disse, pai, o senhor vai confessar. E o senhor quer confessar que quando o senhor fez aquela viagem para os Estados Unidos, o senhor traiu a mamãe. Aí ele perguntou, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Aí ele disse para o pai, simplesmente diga, pai, perdoe. Aí o pai dele dizia, perdoe. Pai, o senhor quer confessar que quando o senhor fez aquela viagem, aliás, quando o senhor pegou aquela nossa vaquinha, o senhor vendeu a vaquinha que pertencia à família e gastou o dinheiro todo em jogos de azar. Aí o pai dele gritou: como é que você sabe disso? Aí ele disse: pai, apenas diga perdoe. Ou seja, Deus dava ao Padre Pio o dom de saber o pecado. O Padre Pio sabia quantos pecados mortais a pessoa dizia. A pessoa ia pedir um milagre, ele dizia: homem, quem está doente é você, tu está com mais de 34 pecados mortais e agora você vem pedir a cura. Vamos para cá, vem para a confissão, né? O Padre Pio sabia quando tinha sido a última confissão boa da pessoa. Era uma coisa assim incrível do Padre Pio. Rapaz, até caso de reanimação,
que a gente poderia chamar de ressuscitar, né? Que o nome certo é reanimar, né? Uma pessoa que morreu voltar à vida, né? Porque ressuscitar mesmo, quem ressuscitou é Jesus Cristo, né? Está ressurrecto mesmo, né? Venceu a morte. Ele reanimou, Lázaro foi reanimado, tanto é que Lázaro morreu de novo, né? Padre Pio também reanimou uma pessoa que já tinha morrido. Uma mãe estava desesperada porque o caso não tinha mais solução. A menina morreu. Ela, desesperada, botou o cadáver da filha dentro de uma mala, saiu, passou dias viajando até São Giovanni Rotondo. Quando a menina chegou diante do Padre Pio, desesperada, ela abriu a mala. Tinha um médico lá no local. O médico disse: Rapaz, se essa menina não morreu antes, morreu no decorrer dessa viagem, porque ficou sem ar dentro dessa mala. E aí ela chorando, entrega a menina morta nos braços do Padre Pio. O Padre Pio olha para o céu e diz, né? Agradece a Deus e diz: Maguarda, Ebipa, mas olha, a menina vive, né? E aí, com relação a isso, né, a criança entregou a criança de volta nos braços da mãe, viva, né? Tudo isso são histórias que as pessoas precisam conhecer, e por isso eu escrevi o livro. E ao se deparar com milagres tão extraordinários em Lourdes, né? Quantos milagres em Lourdes, quantos milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E são meu caro Zé, quero agradecer a oportunidade, né? Para mim foi uma alegria, uma honra participar aqui do seu programa e quero convidar, né, as pessoas que seu programa hoje na sexta, né? Amanhã estaremos lançando, né, o livro Deus Existe, uma colaboração, diálogo entre religião e ateísmo. Vai ser o lançamento no Café Patriota, lá em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont, 1453. Fica no Café Patriota, Avenida Santos Dumont, 1453, bairro Aldeota. Então, queridos, quem, quem puder ir, será uma honra recebê-los lá no lançamento do livro. E quem desejar adquirir o livro, né, pode falar comigo nas redes sociais, né? Basta procurar pelo meu nome completo, que é Daniel Chagas Torres. Você pode encontrá-lo tanto no Instagram quanto no Facebook. Meu Facebook e meu Instagram é basicamente o meu nome, Daniel Chagas Torres. E quem quiser fazer alguma solicitação do livro pelo WhatsApp, né? Ou fazer uma ligação para mim, o meu telefone é 9 DDD 85, né? 859, aí é 8898 8178. Vou repetir mais uma vez. DDD 85, 9 na frente, né? E 8898 8178. Mais uma vez, quero agradecer, pedir que Deus abençoe seu programa, que Deus abençoe a sua comunidade, que Deus abençoe cada um dos ouvintes agora e que, pela graça de Deus, Deus possa fazer com que essa obra brilhe, né? Que essa obra possa brilhar como uma estrela de Belém, que trouxe as pessoas que eram até pagãs, idólatras, né? Para alcançar o Salvador. Então, que Deus possa abençoar, que esse livro realmente possa fortalecer a fé dos que creem, possa trazer pessoas que não creem para Deus, para a igreja, e que abençoe a todos nós. Um grande abraço, querido. Até a próxima. Para mim foi uma honra estar aqui no seu programa e desejo, na medida do possível, participar de outros programas, outras situações. Muito obrigado, querido. Ah, e só para acrescentar aqui alguma informação, se alguém tiver interesse em saber, o custo do livro ele está de R$ 35. É um valor acessível, né? Que infelizmente a gente tem gasto, né? Com a editora, com a produção e tal, mas graças a Deus está um valor que é acessível, né? E quem desejar adquirir o livro, né? Basta entrar em contato conosco que a gente encaminha. Muito obrigado mais uma vez, viu, querido Osés?